Respeitosamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos adentrando no recesso do seu lar. Para os nossos alunos, estamos gravando a lição número 2, Fatesa, Cursos de Teologia. A palavra teologia, às vezes, assusta alguns dos nossos antigos obreiros. Mas teologia, teos é Deus, logia é estudo. Então, teologia é o estudo de Deus. E esse estudo está consubstanciado na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Bíblia é plural. A palavra Bíblia é plural. O singular é Biblion. O singular, Biblion, é um livro. Bíblia é uma coleção de livros. Então, neste volume, nós temos aqui 66 livros. O Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Estes livros foram considerados canônicos, ou seja, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Isto se chama canonicidade. Canonicidade. Os 39 livros do Antigo Testamento foram considerados canônicos, ou seja, inspirado pelo Espírito Santo. No terceiro concílio de Cartago, no ano 397, o Novo Testamento, composto por 27 livros, foram considerados canônicos no concílio de Jânia. O Antigo Testamento, no concílio de Jânia, ano 90, e o Novo Testamento, no terceiro concílio de Cartago, em 397. Então, aqui nós temos uma coleção de livros, e todos inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Fatesa, o estudo, todos os nossos livros, giram em torno da Bíblia Sagrada. Isto é teologia. Nós estamos estudando Deus, procurando conhecê-lo através da sua palavra. Preliminarmente, antes de entrarmos na lição 2, eu queria relembrar com você um pensamento que ontem desenvolvemos a respeito de um homem chamado Sama, filho de Agé. Um homem chamado Sama, filho de Agé. É o que nós sabemos sobre ele. Este homem tinha um campo de lentilha. Lentilha é um alimento da mesma família do feijão. É um alimento muito rico em vitaminas e sais minerais. Este alimento é de grande utilidade para diminuir o colesterol e desintoxicar o organismo. Diminuir o colesterol e desintoxicar o organismo. Então, nesta simbologia bíblica, nós estamos vendo neste campo de lentilha a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele está em 2 Samuel, conforme nós lemos hoje, capítulo 23, versículo 11 a 12. E depois dele, Sama, filho de Agé. Ele tinha um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra ele cultivava lentilha. Vindo, versículo 12, este, pois,
se pôs no meio daquele pedaço. Quando os filisteus invadiram a terra, os filisteus estavam vindo destruindo tudo. E ele se pôs no seu pedaço de terra, defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Este homem defendeu o seu pedaço de terra onde ele cultivava lentilha. Lentilha é um símbolo da palavra de Deus. É um símbolo da palavra de Deus. Então nós queremos aqui fazer três observações. Três observações. A primeira, um desafio aos homens de Deus, aos obreiros, a defender o seu campo de lentilha, a palavra que ele prega, o ensino que ele ministra. E para isto, para que ele tenha a autoridade de Deus, diz o escritor aos Provérbios, capítulo 22 de Provérbio, versículo 1. Provérbio 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome, acima de muitas riquezas. Obreiro, zele pelo seu bom nome. Obreiro, zele pelo seu bom nome, para que a palavra que você ensina, a lentilha simbolizada pela palavra, possa ser o seu instrumento de defesa quando alguém procurar conspurcar o seu nome. Moisés, Números capítulo 12, quando Coré se levantou contra ele, Moisés defendeu o seu campo de lentilha. Moisés defendeu o seu ministério. Moisés defendeu o seu nome. Mais digno de ser escolhido é o bom nome. Samuel, 1 Samuel capítulo 12, ele defendeu o seu nome. Quando, ao ser rejeitado pelo povo como juiz, o povo pediu um rei. Ele defendeu o seu nome e o seu ministério. Ele saiu de cabeça erguida. Samuel soube defender o seu campo de lentilha. Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, retornando da terceira viagem missionária, ele reuniu todos os anciãos de Éfeso e perante ele defendeu o seu ministério, ele defendeu o seu campo de lentilha. Defender o nosso nome, zelar pelo nome. Há obreiro que não tem essa preocupação e, de repente, ele está com o seu nome confiscado, sujo, entrou em dívida, entrou em negócios alheios ao seu ministério e perdeu a sua autoridade espiritual. Então, nosso primeiro apelo, obreiro, defenda o seu nome. E para isto, use a palavra de Deus. Faça como Paulo ensinou em 1 Timóteo capítulo 12. 1 Timóteo capítulo 12. Paulo ensinou Timóteo a tomar a seguinte decisão. Primeira epístola de Timóteo capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu o exemplo dos fiéis na palavra. Exemplo dos fiéis na palavra. Aqui não é a palavra de Deus, aqui é a palavra do homem. É a palavra aquela palavra que Timóteo vai usar, tanto no púlpito como fora dele. Homem de Deus precisa zelar pela sua palavra. O homem de Deus precisa zelar pela sua palavra. E para zelar pela sua palavra, ele tem que estar estruturado no seu campo de lentilha, a palavra de Deus. E ele ainda diz mais a Timóteo no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo. Obreiro,
Não permita que o seu nome seja jogado na sarjeta. Defenda-o. Defenda o seu campo de lentilha. A segunda observação. Obreiro, defenda a sua família. Use o seu campo de lentilha. A palavra de Deus que está à sua disposição. Ensine os seus filhos. Procure entender o que os seus filhos estão aprendendo na escola, o que os seus filhos estão aprendendo na televisão, o que os seus filhos estão aprendendo na internet. Obreiro, seus filhos estão sob os seus cuidados. Use o seu campo de lentilha na proteção dos seus filhos. Terceiro, tem cuidado. Versículo 20, Provérbio 27 e o versículo 23. Provérbio 27, versículo 23. Está escrito o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Você é um pastor. Você tem aos seus cuidados ovelhas. Você tem com o seu cuidado gado. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Obreiro, defenda o seu campo de lentilha. Defenda o seu campo de lentilha. Feito esta observação, talvez importante, eu não sei bem porquê, mas nessa madrugada, tendo perdido meu sono, me veio à mente estas considerações. A importância da defesa do nosso campo de lentilha. Lentilha simboliza a palavra de Deus. É um alimento útil. Dentre as suas funções, ela regula o colesterol e desintoxica o organismo. Isto no sentido espiritual. A palavra de Deus realiza em nossa vida. Lição de número 2. Texto da lição. A igreja, um edifício. A igreja, um edifício. O texto 1. A igreja comparada à construção de um edifício. A igreja comparada à construção de um edifício. Foi Jesus quem disse, está aqui transcrito no seu livro. Quando ele falou da fundação da igreja, ele disse, falando com Pedro, ele disse, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Pedro estava próximo dele. Ele não disse essa, Pedro estava próximo dele. Então ele disse, tu és Pedro. Seu nome, no grego, simboliza uma pedra pequena, Petros. Tu és uma pedra pequena, mas sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Esta pedra. O apóstolo Pedro, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no versículo 11, o apóstolo Pedro, em nenhum momento da sua vida, ele se identificou como sendo a pedra. Ele se identificou como sendo uma pedra. Jesus diz sobre esta pedra, Petra é uma pedra grande. Sobre esta pedra. Pedro confirma no capítulo 4, verso 11 de Atos dos Apóstolos. São palavras de Pedro. Ele é a pedra
que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele é a pedra rejeitada pelos judeus. Cerca de, provavelmente, uns 30 anos depois, ao escrever a sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4 a 8. Capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. São palavras de Pedro. Deixai desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que provaste que o Senhor é benigno. E chegando para ele, o Senhor, esse Senhor que ele cita no versículo 3, chegando para ele, a pedra reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio real, santo. Pedro novamente repete que a pedra é Jesus. A pedra é Jesus. Agora, a igreja aqui nesse texto 2, texto 1, está comparada a um edifício. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22. Efésios 2 e 22. Efésios 2, versículo 20 a 22. Paulo vai dizer isto. Paulo está preso em Roma, ano 62. Cerca de quase 30 anos depois da morte de Jesus. Ele vai aqui então dizer no versículo 20, Efésios 2 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Agora vem aqui a igreja comparada a um edifício, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Cresce para templo santo do Senhor. Dentre as muitas simbologias da igreja, nós estamos comentando aqui no texto 1, a igreja como um edifício. Num edifício, trabalham diversas categorias de obreiros ou de trabalhadores. Todos eles são necessários, são fundamentais na construção do edifício. Está aqui no seu livro. Assim, procuraremos também entender a variedade de obreiros que estão empenhados na edificação da igreja. Num edifício, trabalha um número muito grande de obreiros diversificados. Vai desde o servente de pedreiro até o seu arquiteto. O texto 2, o dono da obra. Título do texto 2, o dono da obra. A figura mais importante da construção. Numa obra, o engenheiro é importante, o arquiteto é importante, o pedreiro é importante, todos os trabalhadores são importantes. Mas o mais importante é o dono da obra. Sem ele, não existiriam os demais e não haveria construção. É o dono da obra que tem o poder e o querer, ou seja, a capacidade de decidir. É ele quem determina, primeiro, onde construir. Segundo, a natureza da construção. E terceiro, a finalidade da construção. Em toda obra,
a figura mais importante, é o dono da obra. Em se tratando da igreja, o Senhor Jesus Cristo é o dono, conforme vimos o versículo em Mateus 16, versículo 17 e versículo 18. Ele diz que edificaria a sua igreja. Na construção de um edifício, existem trabalhadores das mais diversas categorias. Uns mais importantes, outros menos importantes, mas todos necessários. Todos necessários. Em se falar, nenhum deles, por mais importante que seja, não pode se igualar ao dono, não pode se enganar ao dono da obra. Esta é a razão da existência da obra. Sem o dono, ela não existiria. Sem Jesus, a igreja não existiria. Assim, falando da obra e dos seus obreiros, vamos conhecer primeiro o dono da obra. Vamos conhecer primeiro o dono da obra. É o que está aqui no seu livro, no texto 2. Ao contrário do que os panteístas pensam, Theos, os panteístas entendem que a natureza é Deus. Eles pensam que tudo que existe não surgiu por acaso, não se autoformou ou criou. Eles pensam que tudo apareceu, surgiu por acaso. Porém, por este livro, nós sabemos que tudo teve um princípio. Tudo teve um princípio. Tudo foi criado ex nihilo. Ex nihilo. Foi criado do nada. Ex nihilo. Ou seja, foi criado do nada. É isto que nós vemos aqui, transcrito no seu livro, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aceitamos isto pela fé. Esta verdade bíblica nós aceitamos pela fé. Pela fé, diz aí em Hebreus 11:3, transcrito no seu livro. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, não. Deus criou todas as coisas, ex nihilo. Mas Deus não criou apenas a terra. Deus não criou apenas a terra. Deus criou o universo. No nosso entendimento, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus, Deus criou o mundo espiritual. O mundo espiritual não havia. Somente Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é eterno. Somente Deus não teve princípio e não terá fim. Mas todos os anjos não existiam, os arcanjos não existiam, os querubins não existiam. E quando Deus, o Espírito Santo, inspirou Moisés a colocar a palavra céus, ele estava dizendo, no princípio, Deus criou o mundo espiritual. Num segundo momento, por que Deus criaria a terra, e o sol, e as estrelas, e os demais planetas? Segundo a NASA, isto foi publicado pela Universidade de Harvard, existe no universo 70 sextilhões de estrelas. 70 sextilhões de estrelas. Estrela é matéria. Estrela é matéria. Elas não existiam. Deus criaria a Terra e esses 70 sextilhões de estrelas. Criou quando?
Segundo a NASA, planeta semelhante ao nosso, um planeta semelhante à Terra, existem 17 bilhões de planeta semelhante à Terra. 17 bilhões de planeta semelhante à Terra. Isto é ciência, isso não é filosofia. Ciência exige comprovação. Então, se existe 17 bilhões de planetas semelhantes ao nosso, por que Deus criaria a Terra só? Segundo a NASA, Deus criou também, segundo a NASA, eu estou citando dados de ciência, são 100 bilhões de galáxias. E dentro dessas 100 bilhões, existe 17 bilhões semelhante à nossa galáxia. Nós vivemos numa galáxia presidida pelo Sol. Mas nesta galáxia presidida pelo Sol, Deus criou 8 grandes planetas que giram ao seu redor. 8 grandes planetas. Deus criou Mercúrio, o mais próximo do Sol. Depois Vênus. O terceiro planeta, apenas 2 são menores do que a Terra. O terceiro planeta é a Terra, mas maior que a Terra. Deus criou Marte, Deus criou Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, se este é o universo criado por Deus, como é que eu vou entender que Gênesis 1:1 está falando da Terra? Então, para nós, quando se diz que Deus criou a Terra, Deus criou o mundo material, Deus criou a matéria, Deus criou a matéria. E a Terra, então, criada por Deus, pertence a Ele. E Ele tem o controle de todo o universo. E Ele tem o controle de todo o universo. O texto 3. Então, a pessoa mais importante dessa construção é o seu Criador. Texto 3. No texto 3, o dono da obra precisa ser o dono do terreno. O dono da obra precisa ser o dono do terreno. Eu sou do tempo em que em Santo André havia muitas favelas, muitos terrenos. E eu era o diretor do serviço social. A mim estava incumbido cuidar desta área. E as pessoas, onde encontravam um pedaço de terra da prefeitura, faziam o seu barraco. Mas ele nunca vai ser dono da sua propriedade, porque ele construiu num terreno que não era dele. Então, a primeira condição para ser dono da obra, precisa ser dono do terreno. Quem constrói em terreno alheio, não tem a posse, não tem a escritura da sua construção. Então, o dono da obra precisa ser dono do terreno. O dono da obra precisa ser dono do terreno. É o que nós temos aqui no nosso texto 3. Antes do início de uma construção, é fundamental a existência do terreno ou do local onde a mesma será erguida. Quem constrói em terreno que não é de sua propriedade, não será dono da construção. Então, o dono da obra precisa ser o dono do terreno. Deus construiu, está edificando uma igreja. Jesus disse que edificaria a sua igreja. Então, aqui no texto 3, nós estamos mostrando que Ele está construindo edificando a sua igreja numa base territorial que lhe pertence. O dono da construção, como dono da construção, ele é também o dono do terreno. É o que está transcrito aqui no seu livro. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. Se existe alguém sem terra,
Se existe alguém sem terra, é Satanás. E ele não tem 1 metro quadrado de terra em todo o universo. Ele é o verdadeiro sem terra. Satanás não tem 1 metro quadrado de seu aqui neste planeta Terra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, versículo 1 e 2. Em sendo assim, em qualquer ponto da terra, em qualquer país, onde a igreja estiver sendo edificada, esta igreja está sendo edificada, porque o terreno pertence a Jesus. O terreno pertence a Jesus. Vamos ainda aqui entender a simbologia da igreja. A igreja é um mistério. A igreja é um mistério. Mas ela estava no Antigo Testamento, ela aparece oculta em mistério. Oculta em mistério. A igreja está presente no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento é a dispensação de Israel. Mas nós podemos ver esta igreja no Antigo Testamento, na simbologia, primeiro de Rebeca. Rebeca, a noiva de Isaque, enviado pelo pai Abraão, o seu servo Eliezer, foi a uma terra estranha, longínqua, encontrar e preparar uma noiva para Isaque. Encontrou Rebeca, levou Rebeca, entregando Rebeca a Isaque. A Bíblia diz que Isaque colocou Rebeca na tenda de Sara. Sara havia morrido. Sara representa a nação de Israel. Sara cumpriu seu papel. Sara foi usada por Deus para trazer o filho da promessa. Ela cumpriu seu papel. Cumprindo seu papel, agora Sara teria que sair de cena. E Sara morreu. E a tenda de Sara ficou vazia. Por certo, uma tenda velha. Mas está escrito que Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara. Isaque, um homem muito rico. O pai de Rebeca, um homem muito rico. Como colocar a jovem esposa numa tenda velha? Assim teria que ser. Isaque não sabia. Mas Rebeca ocuparia o lugar de Sara. Sara representa a nação de Israel. Agora, o novo povo de Deus na terra não é mais Israel. Agora é a igreja. Então a igreja ocupou o lugar que antes era de Israel. Ainda na simbologia bíblica, nós vemos o caso de Esther, uma jovem, uma linda jovem. A esposa do rei, Vasti, ela desobedeceu o rei. Por desobediência ao rei, Xerxes I, conhecido na Bíblia como Assuero e na história como Xerxes I, por desobediência ao rei, ela perdeu o trono. O trono ficou vazio. Da mesma forma, Israel, por desobediência a Deus, perdeu seu lugar. O trono estava vazio. E Xerxes I, casando com Esther, Esther ocupou o lugar de Vasti, que estava vazio. A igreja veio para ser o novo povo de Deus na terra. Agora não é mais com Israel, agora é com a igreja. Essas passagens bíblicas estão descritas aí no seu livro. Esther, capítulo 2, versículo 17. E agora, segundo item. Primeiro item, o dono da construção precisa ser o dono do terreno. Segundo item, é o dono do ele é também o dono do material da construção.
Primeiro, ele tem que ser o dono do terreno. Agora, ele tem que ter o material da construção. Ele é o dono do material da construção. Não é o engenheiro que fornece o material. Não é o arquiteto que fornece o material. Todo o material é fornecido pelo dono. E aqui nós estamos vendo aqui qual é o material que Deus está usando na construção desse edifício chamado igreja. Está aqui no seu livro. Primeira Epístola de Pedro 2:5. Vós também como pedras vivas, vós também, eu e você, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio real, para oferecer de sacrifícios espirituais. Estas pedras, da mesma forma, pertencem a Ele, pois Ele as comprou com o seu precioso sangue. Está aqui descrito no seu livro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu e você, como pedra viva, na edificação desse edifício chamado igreja, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Terceira coisa a ser observado é o dono. Primeiro, o dono precisa ser o dono do terreno. Segundo, o dono precisa ser o dono do material de construção. Terceiro, é o dono que decide. É o dono que decide. É da competência do dono decidir, primeiro, sobre a natureza da construção. Não depende da vontade do engenheiro, não depende da vontade do arquiteto. Ele vai fazer de acordo com a decisão do dono. Os construtores vão usar o material definido pelo dono. É ele quem define a natureza do material da construção. É a natureza da construção. E ele decidiu que a sua construção, a igreja, seria semelhante a um edifício. A igreja seria semelhante a um edifício. Está descrito aqui no seu livro. E é também o dono que decide a natureza da construção. Ou seja, que tipo de construção ele quer? Ele quer uma casa térrea, pequena ou grande, a decisão é dele. Se ele quer uma casa térrea, pequena ou grande, a decisão é dele. Se ele quer um sobrado, a decisão é dele. Se ele quer um edifício residencial ou comercial, a decisão é dele. É o dono que decide a natureza da construção. E se ele quer um edifício, um salão comercial, um salão grande, um galpão, se nesse galpão ele quer que funcione um teatro, um cinema, é problema dele. É ele que decide a natureza da construção. E a Bíblia nos informa que Deus decidiu que a sua igreja seria um edifício residencial. A igreja se diz que ela é um edifício residencial, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, ele decidiu que a igreja, como edifício, não seria uma casinha, não seria um cortiço, não seria um barracão. Ela seria um grande edifício comercial. Quarta atribuição do dono. É ele que decide a finalidade da sua construção. É ele que decide a finalidade da sua construção. E nós temos então aqui a descrição. Quando
A construção é para venda, é para comércio. O construtor trabalha com o material mais barato possível. E ele visa o lucro. A igreja não está sendo construída para venda, para negócio. Não. Ela está sendo construída com o melhor material determinado pelo seu proprietário, pelo seu senhor. Vamos ver aqui, na sequência, conforme está no seu livro, a aplicação da referência da igreja. Aplicação com referência à igreja. Se ela é um edifício residencial, se ela é um edifício residencial, e ela é um edifício residencial, esse edifício está dividido em diversos apartamentos. Em cada apartamento vive uma família. Em cada apartamento vive uma família. Mas as famílias não são uniformes. Cada família tem uma maneira diferente. Uma é mais rica, outra é mais pobre. Existe... A igreja, no seu todo, é formada pelas igrejas locais. A igreja, no seu todo, a igreja universal, esse edifício é formado pelas igrejas locais. Então, nós vemos no edifício diversos andares. E nos andares, diversos apartamentos. Então, as igrejas locais são diferentes uma das outras. Umas são maiores, é uma família maior. Outras são menores. Umas são mais ricas, outras são mais pobres. Mas todas pertencem a um só edifício. A um só edifício. Este é o texto 3. Este é o texto 3. Vamos falar agora sobre a construção e seus obreiros. A construção e seus obreiros. Ainda no texto 3. A construção e os seus obreiros. É claro que todos os obreiros são importantes. É isso que está aí no seu livro. Todos os obreiros são importantes. Desde que cada um procure desempenhar o seu papel ou a sua função. Todos são importantes, mas cada um precisa entender qual é a sua função nestas construções, nesta construção. Não existe igualdade de funções, embora exista igualdade de responsabilidade. Não existe igualdade de posições, mas existe igualdade de responsabilidade. O engenheiro tem a sua responsabilidade. O arquiteto tem a sua responsabilidade. Então, aqui, se não existe igualdade de funções, embora exista igualdade de responsabilidade. Cada um é chamado segundo a sua vocação, sendo responsável por aquilo que faz. Cada obreiro, desde o servente de pedreiro, ao mestre de obras, ao arquiteto, aos engenheiros, aos encanadores, todos eles, cada um tem a sua responsabilidade. A responsabilidade de um é muito maior, a responsabilidade de outro é muito menor. Há erros que podem ser corrigidos, há erros que não podem mais ser corrigidos. Então, o profeta Jeremias, do capítulo 48, versículo 10, está transcrito no seu livro. Maldito aquele, é uma palavra forte, mas essa palavra está na Bíblia Sagrada. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, que usar de engano, que usar de falsidade, que usar de hipocrisia. A Bíblia chama de maldito.
Se todos os obreiros forem pedreiros, a construção vai parar, irmão. A construção vai parar. Se todo servente, se dependesse somente do servente, a construção ia parar. Então, há uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Numa grande construção, não se pode imaginar que cada obreiro possa fazer o que quiser. Existem superiores, existem subordinados. Existem superiores e existem subordinados. Há crente que não sabe disso. Há crente que disse, eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Tem sim, irmão, tem sim. Se está trabalhando na obra de Deus, se está participando da construção desse edifício, tem que dar satisfações sim, irmão. Existem superiores, existe uma hierarquia. Numa grande construção, não se pode imaginar que cada obreiro possa fazer o que quiser. Existem superiores e subordinados. Existem profissionais de curso superior, engenheiro, arquitetos e outros. Existem técnicos, profissionais com habilitação específica e profissional sem capacitação. Existem os técnicos. Este tem habilitação específica. Existem os profissionais a quem não se exige esta especialização específica. O importante numa construção é que cada um esteja apto ao exercício da sua função. O importante é que cada um esteja apto, capaz, preparado para o exercício da sua profissão. O servente de pedreiro precisa estar preparado. O pedreiro, o encanador, o eletricista, todos precisam estar preparados para o exercício da sua função. Há obreiro que quer fazer tudo sozinho. Há obreiro que quer fazer tudo sozinho. Ele quer ser o servente, o pedreiro, o eletricista, o encanador. O obreiro, ele é um administrador. Ele precisa saber administrar a sua equipe. Ele precisa saber orientar a sua equipe. São muitos os obreiros. São muitos obreiros. Mas a um, o Senhor deu 5 talentos. Há obreiros que precisam de mais capacidade. O engenheiro, o arquiteto, precisa de mais talento. A uns, ele deu 5 talentos. A outros, ele deu 2 talentos. A cada um, ele deu a cada um, segundo a sua capacidade. Ele deu a cada um, segundo a sua capacidade. Cada obreiro precisa entender qual é a sua função na construção deste edifício. São muitos obreiros. Cada grupo, servente, pedreiros, armadores, carpinteiros, encanadores, eletricistas, mestre de obra, arquitetos, engenheiro. Cada um tem sua função e precisa saber desenvolvê-la de uma forma correta. Na igreja não é diferente, é o que está aqui no seu livro. Porque também, comparado a um corpo, diz Paulo, porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é um só membro. Agora a igreja é comparada a um corpo. Mas são muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será isso por isso do corpo? Todos e cada um, no seu lugar, na sua função, será uma bênção para a obra de Deus. Vamos adentrar aqui no texto 5 da nossa lição. Texto 5 da nossa lição. Texto 5.
É possível ganhar almas de muitas maneiras. É possível ganhar almas. É através das almas que a igreja está sendo edificada. Nós somos os responsáveis na construção desse edifício. É possível ganhar almas de muitas maneiras. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Cada crente é um sacerdote. Cada crente é um sacerdote. Cada crente é um ganhador de almas. E este trabalho de ganhador de almas, o fundamento, podemos ganhar almas através da nossa maneira de viver, mas também podemos ganhar almas através da palavra de Deus, através da palavra de Deus. E nesse caso, Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele vai nos dizer o seguinte: mas vós sois a geração eleita, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o sacerdócio real. No Antigo Testamento, a palavra estava afeita ao sacerdote. Eles eram os encarregados do ensino, da ministração da palavra. Mas, nesta dispensação, cada crente é um sacerdote. E cada crente está autorizado a ganhar almas através da palavra de Deus. Nós podemos ganhar almas, primeiro, através de nossa maneira de viver, através da nossa maneira de viver. O texto fala que é possível ganhar alma de muitas maneiras. Uma das maneiras de ganhar alma é através da nossa maneira de viver. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. Está escrito que e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, a igreja de Antioquia, e ensinavam muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristão. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, você pode e deve ser um ganhador de almas. É possível ganhar almas pela nossa maneira de viver. Lá em Antioquia, os cristãos se identificaram tanto com Cristo que eles foram chamados de cristãos. Se você estiver identificado com Cristo, se você puder ser chamado de cristão, você pode ser um ganhador de almas através da sua maneira de viver. Ganhar almas é o assunto do texto 5. Segunda maneira de ganhar almas, através da palavra escrita. Através da palavra escrita. A Bíblia Sagrada, nós temos dois tipos de profetas. Os profetas chamados da escrita. Esses são os 4 profetas e 5 livros. Esses escreveram livros. Da mesma maneira, hoje é possível ganhar almas através da escrita, através de escrever livros. É possível ganhar almas
também através de revistas, jornais, folhetos. É possível ganhar alma através da palavra escrita. Então, está à disposição do crente que quiser ganhar alma. Ele pode escrever livros, ele pode escrever uma revista, jornais. Nós, há 15 anos atrás, inspirado, creio por Deus, criamos essa escola de teologia. E através dela, através de 27 livros que foram escritos, nós estamos ganhando almas, ganhando almas. Nós temos informações de pessoas que chegaram em nossa aula católico. Eu poderia citar alguns, eu vou citar apenas um. Ele ensinava na Igreja Católica, era professor na Igreja Católica. Passando aqui pela Avenida Antônio Cardoso, nós tínhamos uma placa. Essa placa estava escrito curso de teologia. Ele sentiu-se atraído pelo curso de teologia. Veio aqui procurar informações. Matriculou-se no nosso curso. Continuou ensinando lá na Igreja Católica, continuou ensinando lá. E continuou aqui conosco. Ele terminou o curso. E quando ele terminou o curso, ele se batizou na Igreja Batista. Na Igreja Batista. Temos um outro exemplo. Um homem de bem, um grande homem, culto, oficial reformado da PM, professor de faculdade. Ele entrou pela primeira vez na nossa sala, trazido por um amigo. Terminado a aula, ele me perguntou como ele podia obter uma Bíblia. Ele nunca havia pego uma Bíblia na sua mão. Ele fez o nosso curso. Hoje ele é pastor. Então, nós estamos ganhando almas através da palavra escrita. Você pode ganhar alma também através da palavra escrita. John Bunyan, um dos maiores ganhadores de alma da história, foi através do seu livro Peregrino. Então, nesse edifício, na construção desse edifício, nós podemos contribuir, ganhando almas, através da palavra escrita. Mas a atração maior, ao que parece a atração maior, é querer ganhar almas através da palavra verbal. Todos querem pregar, mas todos querem pregar na igreja, todos querem pregar no púlpito. O sonho de muitos é ser um grande pregador, mas no púlpito. Há uma disputa pelo púlpito. Há uma disputa pelo púlpito. Mas, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui um grande ganhador de alma, grande ganhador de almas. Esse grande ganhador de alma não teve um púlpito para pregar. Ele era um evangelista, chamava-se Filipe. Como evangelista, o evangelista pode ganhar alma de duas maneiras, pregando para as massas, evangelismo de massa, e também evangelista pessoal, individualmente. Filipe começou por Samaria. Filipe, usado pelo Espírito de Deus como um pregador de massa, toda Samaria foi mobilizada pelo poder da sua palavra. E ali se formou uma grande igreja. Agora, Filipe não tem mais uma grande cidade. Ele está no caminho de Gaza. Agora ele vai ganhar alma de uma outra maneira, evangelizando apenas um homem, o eunuco. E através desse eunuco, segundo a história, fundou na sua terra uma igreja chamada Cópita. Essa igreja sobreviveu e hoje ela é uma igreja católica ortodoxa, não é católica romana, católica ortodoxa, igreja copta católica. E nós estivemos no Cairo, a maior igreja sem ser muçulmana, é essa igreja chamada católica copta.
fruto do trabalho de um homem evangelizando apenas um homem. É possível ganhar alma através do evangelismo pessoal, através do evangelismo pessoal. Mas o desejo da maioria é ser o evangelista de massas. Estamos chegando aqui ao término da nossa lição número 2. É claro que nós fizemos um resumo. Essa lição número 2, aqui no nosso livro, a número 1 e a 2, ambas estarão disponibilizadas para os nossos alunos através do site da nossa igreja, AD Santo André, YouTube, Facebook, que a partir de segunda-feira, as 2 lições estarão à sua disposição no site da nossa igreja, AD Santo André, YouTube, Facebook. Enquanto perdurar este período de exceção, nós estaremos fazendo uso deste sistema para levar até você as nossas lições deste livro, Teologia do Obreiro. Que Deus nos abençoe. Amém.